Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a bendita paz do Senhor. Amém. Que graça e paz sejam multiplicados em vossas vidas. Amém. Porque Deus é grande. E nós estamos aqui para louvá-lo e engrandecer. Amém. Nós estamos aqui sabendo que estando certo da nossa vitória. Porque nós temos um general que é Cristo. E ele é um general que só tem vitória. Amém? Irmãos, sem mais delongas, abram suas Bíblias. 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 7. Eu vou contextualizar antes de começar a ler. Na realidade, o povo de Israel tinha se afastado do Senhor naquele tempo. Tinha se apaixonado por deuses dos vizinhos, dos povos vizinhos. Tinha se afastado de Deus, do seu único Deus, que sempre lhe deu vitórias. E esse povo começou a sofrer em batalhas contra os filisteus. Os filisteus chegaram até a tomar a arca da aliança e levar para a sua região. E chegando lá, na arca da aliança, eles com a arca da aliança, começou a acontecer doenças terríveis. E eles devolveram a arca da aliança. Não, nós não queremos essa arca da aliança. Mas ainda assim, os filisteus venciam o povo israelita porque eles tinham se afastado de Deus. E uma primeira lição que a gente tem que ter aqui é que a gente nunca deve se afastar. É verdade, de Deus. papai. Porque quando a gente se afasta de Deus, nós estamos deixando de ter aquele que nos supre de todas as coisas, e que é o nosso Criador, e que é o nosso protetor, e a quem nós devemos dar glórias e louvores. Samuel capítulo 7, versículos, iniciando pelo versículo 3. Hoje está de noite, né? Para a gente não ir dormindo logo, vamos nos levantar em reverência à palavra de Deus. Eu vou ler um texto bastante longo, mas vamos devagar e sempre. Versículo 3. A palavra de Deus diz o seguinte: E Samuel disse a toda a nação de Israel: Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Versículo 4. Assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: Reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Versículo 7. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: Não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu.
Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e o colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus toda a vida de Samuel. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, Senhor meu Deus. Como é bom poder estar aqui na tua casa, Senhor. Como é bom ter esta vitória de estarmos reunidos hoje aqui para cultuar teu nome, ó Pai. Teu nome tem que ser cultuado antes de qualquer coisa, Senhor. Sabemos que tu estás presente aqui nesta noite, Pai. Cuida de nós, Senhor. O Senhor sempre fez questão de encher com a tua bênção, com a tua graça as nossas vidas, Senhor. E nesta noite, mais uma vez, Senhor, fala conosco, trata aos nossos corações, trata os corações dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Esta leitura que nós acabamos de fazer traz diversos ensinamentos que vão nos trazer vitórias. Amém. Nós estamos num culto de vitória. Glória a Deus. Então, vamos falar sobre como adquirir e como preservar as vitórias e como nos lembrar das vitórias que Deus já nos deu. Meus amados, quando nós olhamos para esse texto, no versículo 12, a palavra de Deus fala sobre um termo, Ebenezer. E todo mundo sabe, todo crente sabe que Ebenezer quer dizer o quê? Até aqui o Senhor nos ajudou. Na verdade, esse termo Ebenezer, nesse contexto, quer dizer isso. Mas Ebenezer, a palavra Ebenezer quer dizer pedra de ajuda, pedra de auxílio. Esse é o verdadeiro termo para Ebenezer, que no contexto está muito bem empregado. Pois então, nesse texto se fala sobre Ebenezer. Deus nos ajudou e Deus sempre nos ajuda. É impressionante o quanto Deus nos ajuda, o quanto Deus nos dá livramento, e muitas das vezes a gente nem guarda, na memória essas coisas. E Samuel aqui pegou essa pedra como uma forma de ter na memória uma vitória. Pedra de ajuda. E vamos ver como é que isso funciona na nossa vida. Os israelitas, eles tinham abandonado Deus por outros ídolos. Colocavam em frente das suas casas e começavam a adorar esses ídolos, porque eles achavam que esses ídolos também iriam protegê-los. Tinha se afastado do Senhor. E se você quer ver uma coisa que fere terrivelmente o coração de Deus, é você se afastar dele. É você começar a querer adorar, a querer idolatrar outras coisas na vida. É verdade. Não somente deuses, não, irmãos. O dinheiro, a casa,
os filhos, mulheres, maridos, né? E outras coisas mais. Isso entristece Deus, porque Deus tem que estar em primeiro lugar. É verdade. Há um momento em nossas vidas que a gente comete falhas. Nós vivemos cometendo falhas, né? Eu não sei quando foi a última falha que você cometeu, né? Mas Deus, Ele é bondoso, principalmente quando você tem falhas pessoais, né? Da sua historicidade de vida. Deus, Ele é bondoso em nos perdoar, mas Ele não gosta, Ele detesta quando você se afasta dele, quando você acha que ele não é suficiente para você. Paulo diz que a sua graça lhe basta. Nós temos sempre de acreditar que Deus, a graça de Deus, nos basta. Caso contrário, isso machuca terrivelmente Deus. Por isso que você tem que confiar em Deus. E o povo de Israel, então, estava vivendo dessa forma, tinha abandonado o Senhor. Samuel traz uma palavra dura para o povo de Israel. Ele diz assim: ei, vocês querem voltar ao Senhor? Querem voltar ao Senhor? Deixe esses deuses. Abandone Astarote. Abandone os postes ídolos. Arrependam-se. Olha uma coisa interessante. Nós pecamos, nós caímos, mas nós temos que nos arrepender e voltar ao Senhor. E o povo de Israel então toma essa decisão. O povo de Israel resolve voltar para o Senhor e destrói todos os postes ídolos. É interessante que quando surgem inimigos nas nossas vidas, e aí eu estou falando de problemas que nós temos, que nós passamos, dificuldades, desafios que nós temos nas nossas vidas, eles vêm sempre com uma aparência de serem maiores que a gente. Você olha para o problema e começa a achar ele muito grande, né? Achar que é impossível vencer essa dificuldade, vencer esse problema. É impressionante como os problemas têm o poder de tornar a gente insignificante. Você entra até em depressão quando você tem um problema que você acha muito grande. Às vezes o problema é grande e tem pessoas que têm tanta fé em Deus. Esse problema eu vou ultrapassar tranquilamente. Não entra em depressão. Às vezes o cara tem um problema desse tamanhozinho, ele faz um problema do tamanho do mundo. Já viram uma luz, uma sombra de um bichinho, de uma barata, de uma formiga? Quando está muito próximo aqui, na parede fica enorme e a formiga é desse tamanhozinho. E a gente fica pensando que o problema é grande. Mas não existe nada grande para Deus. Quando a gente está com Deus, pode ter certeza que a vitória vem. Amém. Eu creio. Nós somos também gigantes para lidar com o problema dos outros. Quando o problema não é com a gente, né? Aí você chega para o seu irmão e diz assim: ó, meu irmão, onde está a sua fé? Cadê sua fé? Você vai vencer esse problema. Mas quando é para você, quando o problema é seu, né? Você fala fino. Aí a coisa pega. Você se esmurece. Você não está falando errado com o seu irmão, não. Você tem a fé em Deus, né? Mas quando é com você, né? Aí o negócio, você começa a falar fino. Fica diferente. Começa a falar fino. E não pode. Tem que falar do mesmo jeito que falou para o irmão. Tem que confiar em Deus. Descansar. Quando a gente está em Deus, a vitória vem e vem na hora certa. Verdade, Jesus. Nós vimos no domingo passado o pastor falando sobre tempo.
O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É Eu vou terminar terminando esse texto aqui. Mas né, a vitória vem. Eu creio. Eu A creio. vitória vem. Os inimigos vieram e o povo de Israel falou para Samuel para não parar de clamar a Deus. Oh, glória. O que nós estamos fazendo aqui, clamando a Deus. Então, se nós estamos clamando a Deus, a vitória vem pelo sangue de Jesus. E Samuel pega um cordeiro e oferece ao Senhor. Enquanto o povo está lá lutando, ele está oferecendo sacrifício para Deus, clamando: Deus, tem misericórdia desse povo, dessa cambada aí, que não está confiando no Senhor. Tem misericórdia desse povo que se desvia dos teus caminhos o tempo todo. E Deus tem. Estende a tua mão, Senhor, para esse povo e abençoa esse povo. E Deus ouviu. E Deus nos ouve. Eu creio. Por mais que a gente é o que é, Deus nos ouve. Porque não é pelo nosso merecimento, mas pela graça de Deus em Jesus Cristo. Amém? Ele faz com que os filisteus ouçam o estrondo. A pessoa está lá na batalha e BAM! Tem um estrondo. Um estrondo, mas é um estrondo, está um estrondo sobrenatural. E eles ficam com medo e fogem da batalha. E os israelitas aproveitam que eles estão correndo, viram as costas e atacam e vencem. E é assim que a gente tem que fazer com as nossas dificuldades. Aleluia. Atacar. Pode deixar que Deus vai fazer um reboliço. Glória a Deus. E a dificuldade vai querer correr e você vai lá e ainda mata a dificuldade. Deus tremendo. Pode ter certeza disso. Eu creio. Então, esse é o momento, depois da vitória, que Samuel pega uma pedra, estabelece essa pedra como um marco diante do Senhor. E ele diz: Ebenezer, Aleluia. pedra de ajuda. Até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Irmãos, se você está aqui esta noite, até aqui o Senhor Eu te creio. ajudou. Então o povo começa a viver novamente em paz. Ele continua reinando, Samuel continua reinando como juiz sobre o povo. Mas e a pedra? Vamos ver algumas lições para as nossas vidas sobre esta pedra. O primeiro significado dela, essa pedra era um marco de vitória. Deus tremendo. Era um marco de vitória. Marcos de vitória são registros de bênçãos que nós alcançamos do Senhor. E durante as nossas vidas, nós alcançamos muitas, irmãos. É que às vezes nós não nos lembramos, mas nós alcançamos muitas vitórias. E sabe por quê que a gente não se lembra? Porque a gente tem uma tendência muito feia, né? Uma tendência natural, né? Do ser humano de esquecer rapidamente as bênçãos. Essas bênçãos que Deus nos concede todos os dias. Amém. Nós esquecemos facilmente. Isso é feio, irmão. Isso é falta de gratidão a Deus. Você tem uma bênção, tem uma vitória enorme daqui a hoje, amanhã você já está murmurando de Deus porque tem um probleminha desse tamanhozinho, você tem uma vitória Você está pedindo. espetacular anteontem ou ontem e no dia seguinte já está reclamando. Glória a Deus. Isso é feio, irmão. É Verdade. feio. É fácil, porque se você não se lembra, é fácil você começar a se apavorar no dia seguinte com
problema que surge de novo, com a dificuldade nova que surge. Assim como se Deus nunca tivesse estendido a sua mão poderosa para nos salvar, para nos proteger. Glória a Deus. Irmãos, Davi, quando ele viu o gigante, aquele povo, o exército de Israel todo, com medo de um homem, né? E Davi, franzino, jovem, olhou para aquele gigante e não o achou como gigante, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele conhecia o Deus que estava no coração dele. Ele lembrava das vitórias que Deus já tinha dado para ele, de coisas que também era impossível para ele vencer. Vencer um urso. Você já lutou com um urso? E venceu um urso? Nem tente. Davi lutou e venceu. Leão. Você já resolveu enfrentar um leão, né? Davi foi lá e venceu. E ele não esqueceu. Não esqueceu dessas vitórias. Quando ele viu o gigante, é um pouquinho maior. Estou pensando. Mas Deus vai me dar a vitória. Do mesmo jeito que me deu anteriormente, eu achava que eu poderia não vencer e venci. Por que eu não vou vencer esse? É assim que a gente tem que pensar. Glória a Deus. Deus de poder e glória. É assim que nós temos que pensar. Essa lição é importantíssima, irmão. É. Marco de vitória. Nós temos que gravar na nossa mente. Não precisa ser uma pedra, né? Eu já até pensei, eu tenho uma chácara, já pensei até em botar tijolos de vitórias, de fazer um altar de tijolo de tantas das vitórias que eu já tive. Glória a Deus. Com um adesivozinho, ó, isso aqui eu venci e tal, isso aqui eu venci isso, isso aqui eu venci isso. Amém. Para me lembrar, porque às vezes quando vem um problema eu fico também, eu não penso que eu sou diferente de vocês, não. Vem um problema, eu falo fino também às vezes. Faz parte da gente. Uma coisa que quer dizer que a gente tem que Glória a Deus. lutar contra isso. E lembrar e estabelecer marcos de vitórias nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Porque aí fica mais fácil, irmão. Se você já venceu e se você sabe que Deus te deu vitória, pode ter certeza que Ele vai te dar de novo. Ele não faz nada pela metade. Ele tem um propósito em nossas vidas. Amém. E o nosso propósito é a nossa salvação. Então, confiamos nele. E ele vai dar a vitória. Mas faça esses marcos. Não esqueça dessas vitórias. Tem um corredor chamado Nick Lauda, um corredor de Fórmula 1. Ele teve um acidente espetacular. Ele bateu e o carro pegou fogo e ele dentro do carro. Não saiu do carro e o carro. Tem as roupas todas especiais, mas ficou tanto tempo dentro do carro que a roupa também se derreteu e ele se queimou todo. E ele é podre, não sei o que fala podre de rir, deve ter podre de rir. Não presta. Mas o cara é rico. Se pensa num cara rico, põe mais, ele é rico. Né? Prática para ele, se ele quisesse fazer quantas práticas quisesse, ele faria. Aí um dia perguntaram para ele: mas por que você tem tanto dinheiro, por que você não tenta melhorar seu rosto? Não tenta dar uma melhorada? Aí ele disse: não, isso aqui é para me lembrar o que eu passei e que tive vitória e que saí vivo de uma situação quase que impossível de sair vivo. Aleluia. É assim que nós, isso é que chama-se marco de vitória. Nós temos que ter marcos de vitória. Aleluia. Ela vai lá, Não estou dizendo para acontecer qualquer coisa, não fazer plástica, não pode fazer. Né? Mas lembre-se, Glória a Deus. minha mulher teve um acidente, bateu quase que de frente com um carro. Né? E ela tinha medo, depois, de passar pelo mesmo local que ela sofreu o acidente. E eu falei para ela o seguinte: toda vez que você vier para a chácara, venha pelo mesmo local que aconteceu o acidente. E na onde?
quando você estiver passando pelo local, diga assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu vitória. Amém. Ela vai transformar o medo que ela tem de passar lá Vai fortalecer ela. como um fortalecimento, como um marco de vitória do que aconteceu. Deus deu vitória para ela. Ela Amém. está viva aqui. Glória a Deus. Poderia estar morta. E eu viúvo, não sabia mais o que fazer. Não há dependência. Olha o Genésio 2 aí. Então, Samuel, quando estabeleceu aquela pedra, ele queria lembrar todas as vezes que ele olhasse, né, daquilo, ele queria lembrar toda vez que um pai tivesse acompanhado do filho e mostrasse a pedra, assim: olha, aqui Deus me deu vitória, meu filho. Seus pais do passado receberam vitória. Nós precisamos ter marcos de vitória, bênçãos que Deus nos dá, guardados em nossa lembrança. Você tem que se lembrar disso. Lembre-se, porque vai facilitar quando você estiver passando por um problema, porque você vai saber que você também vai ter vitória naquele problema. Amém. Aleluia. Muitas vezes você chega para o pastor e diz: pastor, você não sabe o que eu estou passando, que dificuldades eu estou enfrentando. Aí o pastor diz: confia em Deus. Pastor, eu não sei como é que ele vai fazer, mas ele vai fazer. Aleluia. É o que eu falo para ele. Ele vai fazer. E se você está aqui esta noite, o Senhor não vai permitir que você saia do mesmo jeito que Eu entrou. creio, Jesus. Obrigada. A graça de Deus vai te fortalecer Glória a Deus. poderosamente esta noite. Aleluia. Com isso você vai ter vitória. Amém. As vitórias que vocês estão esperando, as Oh, lutas que glória. vocês estão Aleluia. passando, Deus vocês de vão poder. vencê-las em nome de Jesus. Misericórdia. Oh, glória. Creia nisso, Aleluia. confie no Senhor. Recebo, Jesus. Uma forma que os judeus costumavam colocar marcos de vitórias nas suas vidas era colocar os nomes dos filhos, dos seus filhos. Cada nome judeu tem um significado, marcos de vitória. Eles faziam isso. Outro exemplo que eu queria dizer: nós temos que ser gratos a Deus. Eu preciso ser grato a Deus por tudo que Ele já nos deu. Amém. Gratidão é uma coisa nobre. Só quem é grato são pessoas nobres. Gratidão. Nós precisamos demonstrar gratidão a Deus. Nós precisamos demonstrar gratidão para o irmão. A coisa mais chata no mundo é o irmão ter te ajudado, ter te colocado num lugar e depois você virar as costas para ele. É verdade, Senhor. Um irmão te ajudar e depois você virar as costas para ele, isso é coisa de crente? Irmão, seja grato, não só a Deus, às pessoas que te fazem bem. É verdade. Agora faça o bem sem esperar gratidão. Ame sem esperar gratidão. Mas você seja grato. Aquela pedra lá representava também uma gratidão de Deus a Deus por aquela vitória que foi proporcionada. Aleluia.
Tem pessoas, tem filhos, tem amigos, né? Que a pessoa é grata. Aqui praticamente não tem jovens, né? Mas tem filhos que a mãe faz tudo por ele. Aí a mãe pega e deixa o lixo, vai deixar o lixo lá embaixo. Ah, eu não posso, estou cansado. Isso é ser grato? A mãe faz tudo. Lava, cozinha, passa roupa. Faz tudo. Pior, aguenta 9 meses na barriga. Não é mole, não. E recebe isso do filho. Isso é gratidão. Tá? Isso é gratidão. Trate as pessoas com amor, que aí você vai ver que você está sendo grato. Então, seja, segunda lição dessa pedra, seja grato. Seja grato pelo que Deus já fez por você. Como eu posso ser grato a Deus? Uma oferta. Samuel ofereceu um cordeiro. Quer ser grato a Deus? Trabalhe na obra de Deus. Evangelize. Vá buscar almas para Jesus. Não foi Ele que te salvou pela graça? Por que você não vai fazer isso por Ele? Fica com preguiça? Tem preguiça de vir à igreja? Ah, hoje eu estou cansado, estou com dor de cabeça. Toma um remédio bem. Eu te garanto, quando você chegar aqui, a dor de cabeça passa. Dor de cabeça passa. Qual a gratidão que você tem tido visivelmente, né, feito a Deus, que você se lembra? Ah, eu sou grato a Deus, mas fica em casa. Gratidão fica só lá no peito. Vai ser enterrada com você. Qual a gratidão que você tem com um amigo seu, né? Ah, eu sou grato a ele. Você já demonstrou, deu um abraço nele, fez alguma coisa para ele, um agrado para ele? Não precisa dar presente não, né? Eu não sou contra presente, querem me dar presente, não tem problema. Mas, né, seja grato a ele. Né? Não deixe só, eu sou grato. Ele vai morrer lá e não vai saber que você é grato a ele. Manifeste essa sua gratidão. E o terceiro ensinamento: aquela pedra era um trampolim de fé. Aquela pedra era um trampolim de fé. O povo de Israel sabia usar isso muito bem. Lá no Novo Testamento, você encontra muitas vezes o povo orando, e ainda no Velho Testamento, você vê uma oração mais ou menos assim: Deus, eu sei que o Senhor estendeu a mão sobre os meus pais, o Senhor abriu o mar vermelho. Os judeus costumavam sempre se lembrar nas orações do que Deus tinha feito no passado. O tempo todo eles diziam: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por que eles faziam isso? Por isso, para lembrar o que Deus fez na vida deles. Eles estavam usando os grandes feitos do Senhor no passado para animar os seus corações nos dias de hoje. Amém. Amém? Quantas vezes na minha vida eu vi a mão de Deus agindo em mim, a minha esposa, nos meus filhos? Quantas vezes a mão de Deus estendida na minha vida? Oh, glórias. É espetacular, irmão. E quando você se lembra disso, sua fé é fortalecida. Quando você tem marcos de vitória, quando você lembra desses marcos de vitória, você fortalece a sua fé. Essas histórias todas aumentam a nossa fé. Nós não podemos viver de maneira inconsequente, como se a nossa vida estivesse passando sem marcar nada. É despercebida, né? Nós temos um propósito aqui na nossa vida.
como se Deus não estivesse fazendo a diferença todo dia em nós, ou nas nossas vidas. E Ele está. Ele está. Então guarde isso. Ao garantir as memórias das vitórias, das bênçãos que Deus já nos deu, nós estamos construindo marcos de vitória, Amém. altares de gratidão, trampolins para a nossa fé. E aí a gente vai conseguir vencer desafios muito maiores, É, Deus. porque Deus Verdade. sempre e sempre estará conosco. Amém. Amém? Feche seus olhos. Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, e continua fazendo, Senhor. Amém. Queremos te agradecer, somos gratos, Senhor, a Venha Ti. nessa noite fazer aquilo que Ele apraz. Ele vai demonstrar Cuida de nós, a gratidão. Cuida das nossas famílias, Cuida mesmo. cuida dos nossos negócios, cuida da nossa saúde, Senhor. Cuida da nossa nação, Senhor, É, Deus. que está precisando. Oh, Deus amado, Pai querido. Toma Sei, Senhor, que a vitória é uma certeza que nós temos pela fé. Em nome de Jesus. E pela fé, Senhor, nós já te agradecemos por tudo. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Vamos dar um grito de vitória 3 vezes. Aleluia. Uma para o Pai, uma para o Filho, uma para o Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor, o sangue, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Amém. Nós estamos na escola bíblica, todas as sextas-feiras. E eu estou ministrando sobre o poder do sangue de Jesus. Glória a Deus. E a primeira aula sobre isso, na sexta-feira passada, eu vou continuar nessa sexta-feira agora. Amém. Se vocês soubessem o poder do sangue de É. Oh, Jesus, glória. vocês não estariam Aleluia. preocupados com nenhum problema, com nenhum. Amém. É verdade, Jesus. Ok? Amém. Vamos lá? 1, 2, 3. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Abençoa Deus.